Paz de Alxa, meus irmãos, espero que os irmãos estejam bem, na benevolência do grande Yud-Ré, Vav-Ré. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para compartilhar uma mensagem aqui com os irmãos. É uma mensagem que nós estamos a fazer no decorrer dessa semana, na qual nós estamos a falar o livro de 2 de Coríntios, no capítulo de número 3 e no versículo de número, vamos começar no versículo de número 1 até no versículo 6, ok? É um livro muito bom, muito tremendo para se estudar em casa, para também trazer uma mensagem edificadora para qualquer indivíduo, qualquer pessoa que quer saber acerca da verdade, quer saber acerca da lei mosaica, se faz sentido para com o dia de hoje, ok? Será que esta lei ainda deve se cumprir hoje em dia? Será mesmo? Então vamos lá ler aqui a nossa Bíblia. Tenho aqui duas versões, Almeida e uma versão da igreja do Reino de Jeová, né? Salão das Testemunhas de Jeová, aliás. Então vamos lá. Eu digo o seguinte, eu vou ler aqui na lei primeiro, nesta Bíblia aqui, né? Esta Bíblia aqui, né? Que é Almeida, né? Ele diz o seguinte, a nova aliança. O título dele fala sobre a nova aliança. Diz o seguinte no versículo 1. Quando dizemos isso, será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita no nosso coração, para que seja conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Mashiach e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Criador vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Olha como é tremendo este versículo, ok? Agora, eu vou ler aqui nesta Bíblia que é um português mais compreensível, né? Um português menos complicado para alguns, também para mim mesmo, né? Para as pessoas ou para os irmãos mais entenderem. Ele diz assim aqui na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Será que estamos a começar a recomendar-nos a nós mesmos outra vez? Ou será que precisamos, como alguns, né? De cartas, precisamos de alguns, de cartas de recomendações para vocês ou da vossa parte. Vocês são a nossa carta, escrita no nosso coração, né? No nosso coração, conhecida e lida por toda a humanidade. Porque é evidente que vocês são uma carta do Mashiach, ok? Escrita por nós como ministro, não com tinta, mas com o espírito de um Yahweh vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas carnais nos corações. Olha como é tremendo até no 5. Ele diz assim que agora vocês não podem mais viver com uma lei escrita na tábua, ou seja, vocês não podem viver como aquele povo do Masha viviam naquele tempo. Eles obedeciam, eles viviam concernente aquelas leis que foi estabelecido, ou seja, foi escrita naquelas tábuas. Já não podem, ok? Vocês agora devem viver com tábuas escritas dentro dos vossos corações. Que tábua é essa, irmão Anselmo? Vamos lá continuar no versículo 4. Temos esta confiança em Yahweh por meio do Mashiach. Ou seja, estas tábuas que estão dentro dos nossos corações só é alcançado por meio do nosso Criador, por intermédio de quem? De Yahushua o Mashiach. Porque Yahushua o Mashiach é o nosso mediador, é o nosso intercessor. Ok? E aqui vamos continuar. Ele diz assim, não é que estejamos qualificados por nós mesmos para considerar que qualquer coisa venha de nós, mas a nossa qualificação vem de quem? Vem de Yahweh. Ou seja, nós não somos salvos por nós se qualificar, ou seja, por nosso esforço. Não.
Ok? Nós não somos salvos por nossas qualidades como crentes. Não, não é isso. Ele nos fala assim que de facto, aqui já no versículo 6, de facto nos qualificou, de facto nos qualificou, quem nos qualificou? Yahweh nos qualificou para sermos ministros de um novo pacto. Olha aí como é tremendo. De um novo pacto, não antigo pacto. Ok? Não de um código escrito, mas do Espírito. Pois o código escrito condena a morte. Olha, a lei escrita, o código, vai estar se falar de lei. Se nós pegar aqui, nós estamos aonde? Estamos no versículo 6, né? Estamos no versículo 6. Aqui estou na versão das testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, código quer dizer lei, ok? Porque se nós ver aqui nessa Bíblia Almeida, no versículo 6, né? Ele vai dizer o seguinte: é Ele quem nos torna capazes de servir a nova aliança, que tem como base não a lei escrita. Aqui está falando de código. Código não é uma coisa falar que é lei, ok? Está falando de lei. Código escrito, mas do Espírito. Pois o código escrito condena a morte. Veja aqui o que diz. Mas o Espírito de Yahweh, a lei escrita, mata. Nessa versão, a lei escrita faz que mata, mas o Espírito de Yahweh dá a vida, ok? Aqui diz assim: o código escrito condena a morte, mas o Espírito dá a vida. Ok, vamos aqui, nós aqui debater aqui acerca do mesmo, né? Né, meus irmãos? Olha como é tremendo. Eles dizem assim que o Espírito dá quê? A vida. Mas o código, ou seja, mas a lei dá que a morte. A lei condena a morte. A lei te leva para a morte. Quem vive por debaixo da lei esse tempo? Os nossos irmãos da igreja adventista do sétimo dia. Eles vivem debaixo da lei. Eles não vivem na graça. Vivem debaixo da lei. Olha como é tremendo isso, meus irmãos. Então veja só, se a lei condena a morte e o Espírito dá vida eterna, onde você deve caminhar? Tu deves caminhar na lei, ou deves caminhar debaixo da lei, ou deves caminhar com o Espírito do Criador. E Yahshua dizia assim: eu irei para os céus, mas vos deixarei o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, o Kadosh do Criador. Por isso que no dia do Pentecostes, o Espírito restabeleceu na terra, que dia? No dia do Pentecostes, que na qual as pessoas estiveram cheias do Espírito e falavam a língua. Aí restabeleceu o Espírito do Criador. E o Espírito do Criador dá quê? O Espírito do Criador da vida eterna. Por isso Yahshua dizia assim: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão, quem beber deste vinho, terá vida eterna. Terá vida abundante. Então quem é a vida? Quem é o Espírito que dá vida? Yahshua Mashiach. Por que Yahshua Mashiach é o Espírito que dá vida? Porque Yahshua Mashiach era 100% homem. Só que nele habitava o Espírito do Criador. Nele habitava a plenitude, todo o poder do Criador. Por isso que ele fazia não a vontade dele, mas assim a vontade de quem? Do Pai que está lá nos céus. Olha como é tremendo. Então se você hoje está a viver debaixo da lei, está a viver na lei mosaica, este Espírito ainda não te alcançou. Este Espírito ainda não te alcançou. Você não vive concernente ao Espírito do jeito que se refere aqui o apóstolo Shaul. Você vive na lei mosaica. Então, para você ser salvo, você tem de se esforçar, porque ele diz assim: vocês agora já não se esforçam, vocês não podem se vangloriar que se hoje eu sou salvo é por causa de mim, é por causa que é por causa do cumprimento que eu fiz da lei, cumpri a lei richamente, então vou ser salvo. Não! Vocês já não são salvos pela lei, vocês são salvos pela graça.
Vocês são salvos porque vocês são alcançados. Quer dizer, vocês devem alcançar a salvação por intermédio de Yahusha, por intermédio do Espírito Kadosh do Criador, que habita em Yahusha. Por isso que a nossa salvação se reflete naquele madeiro. O véu já se rasgou ao povo. Ouve, ó Israel, ouve o povo de Yah, ouve, ó Israel, ouve, ó Yahudi. O véu já se rasgou há bastante tempo. Já se rasgou há bastante tempo. Agora nós temos o acesso da Arca da Aliança. Quem representa a Arca da Aliança? Yahusha, o Mashiach. A nova aliança começou. O novo pacto começou. Então nós vivemos no novo pacto, na nova aliança e no novo tempo, e não no Antigo Testamento, então no Antigo Pacto. Olha como é tremendo este capítulo. Então, meus irmãos, este estudo é tremendo. Ficam na benevolência do grande Yud Reva Viré, a chama do grande Yahweh dos Exércitos, esteja contigo aqui, ok, meu irmão? Shalom.